Shalom, shalom, meu povo, shalom, Brasil! Muito bom estar com vocês. Hoje eu trago até vocês algo bastante importante e interessante. Nós vemos que a Torá é o ponto principal, mas nós encontramos também o judaísmo, que não confere com a Torá. É povo de Israel, os judeus são povo de Israel, são povo da promessa. Mas deram ouvido a certos homens, e eu vou citar o nome de cada um para vocês, que tiraram os mandamentos da Torá e substituíram por outros. E as pessoas recebem e diz: isso é milenar. Então vamos lá. Então, primeiro vamos fazer uma colocação sobre a Cabala. O fundador da Cabala foi Isaac Luria. Esse livro da Cabala que ele escreveu não tem nada a ver com a Torá, e a Torá não fala disso. E ele escreveu esse livro no século XV. Se entrarmos no Google e olhar as fotos deste homem, nós vemos que ele estava afastado da Torá. Não tinha Torá. Porque não tinha os princípios bíblicos. Então lá falava que quem tirar um ponto é culpado de todos. Maldito o que desviar os seus ouvidos de ouvir a Torá. E ele desviou os ouvidos, porque ele cortou o peote. Ele andava no costume das nações. Então ele não foi profeta para escrever livro. Preste atenção, se alguém falar para você de Cabala, isso é algo maldito. Isso não faz parte da Torá, faz parte do judaísmo. Prosseguindo com outro assunto. Voltamos para falar de Baal Sem Tov. Quem foi Baal Sem Tov? Baal Sem Tov foi um rabino. E esse rabino trouxe o chapéu. Ele colocou o chapéu. Embora outro rabino anterior tinha colocado o kippá, modernizou para o chapéu. Alguns historiadores dizem que foi no século XV e outros dizem que ele nasceu no século XIX. Mas, mesmo sendo assim, eles não foram enviados pelo Criador, porque olhando suas fotos, veremos que não anda segundo a Torá, porque anda no costumes das nações. Então, isso é judaísmo e nós não precisamos de livros, porque nós já temos a Torá. A Torá é completa. Não vamos buscar e nem entusiasmar, porque diz rabino. Então vamos continuar com mais uma parte do judaísmo que foi introduzido em nosso meio para nos enganar, para nos fazer desviar da Torá, para nos fazer tropeçar na Torá. Então vamos falar novamente sobre outra mudança que este Baal Sem Tov fez. Então, antes de Baal Sem Tov, o talit não existia. Existia um manto que era com um buraco no meio. Mas aí Baal Sem Tov colocou o talit como uma indumentária para louvor ao grande ser, o Criador. Mas tudo aquilo que não está escrito é abominação e aumenta a Torá. Se aumenta a Torá e faz parte de uma religião, então esta religião é o judaísmo. Então prosseguimos. Então continuaremos a separar entre judaísmo e Torá. No século XIX, passou a ser oficial para um judeu o paletó, a gravata e a calça, como
veste de judeu. Mas antes, porém, isso não existia. Essa moda é uma moda do século XIX. Não temos o nome do rabino, mas foi assim que aconteceu. Outras colocações também que as pessoas aumentam a Torá, que o judaísmo aumenta a Torá, vamos falar sobre o Talmud. Talmud, as pessoas dizem que ele veio de Babilônia. Mas na realidade, os judeus foram reescrevendo conforme o tempo passa. Se ele valia alguma coisa no século I, então no século XX ele não vale nada. Por quê? Porque ele muda a Torá, muda o sentido da Torá. Ele facilita os mandamentos quando é sim e quando é não. E aí não resta mais nada para falar sobre esse assunto. E nós terminamos por aqui. E nos resta agora dizer shalom, shalom!